Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é algo tão preciosa, tem tanto poder, que salva a vida do pecador. A Tua palavra, como diz as Escrituras, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. E nosso desejo, Pai, é nessa noite poder ouvir a Tua palavra, saber que o Senhor tem nos amado ao ponto de dar o Seu próprio Filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou o Seu sangue santo por cada um de nós pecadores. Senhor, e nessa noite nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, que o Espírito Santo, ó Deus, que habita em cada um de Teus filhos e filhas, nos conduza, ó Pai, sempre a olhar para Jesus e saber que Ele é o nosso Salvador, saber que Ele é o único caminho que nos leva até Deus e o único intermediário entre Deus e o homem. Abençoa Natanael, continua, ó Pai, a ministrar na vida dele, e que esse seja mais um momento de honra e louvor que ele vai prestar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão. Deixa eu colocar aqui em cima. Fica mais fácil de ver. Prontinho. Bom, graça e paz, meus amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Agradeço a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo a transmissão através do link do nosso canal no YouTube. Sempre é um prazer estarmos juntos aqui, estar meditando na palavra do nosso Deus, estar cantando louvores a Ele. Praticamente eu quase subi aqui para só dizer amém e fazer a oração final. Que eu agradeço aqui ao pastor Odailson por ter feito a minha pregação em 3, 5 minutos. Obrigado aí, pastor Odailson, adiantando sempre. Mas brincadeiras à parte, eu quero estar agradecendo realmente a ele, que na quarta-feira passada, a qual nós tivemos a ministração da palavra sobre caminhando com Deus em meio às lutas. Aqueles que não puderam estar aqui presentes, não viram a ministração ou a pregação, tem no nosso canal do YouTube. E o pastor Odailson, ele me substituiu em cima da hora. Na quarta-feira, mesmo à tarde, eu pedi, ele pôde me substituir. E o tema que eu vou estar ministrando hoje, o que a gente acabou trocando, é caminhando com Deus nas conquistas. Caminhando com Deus nas conquistas. E uma coisa, antes de adentrarmos na palavra, ou até adentrarmos um pouco mais na reflexão, eu quero dizer que tanto eu devo estar aqui de frente a vocês hoje, meus irmãos, a cada um que está aqui, seja presente aqui no prédio, aqueles que estão assistindo através da transmissão, é pela graça do nosso Deus e é uma conquista de nós estarmos aqui hoje. E é um motivo de nós darmos glória a Ele e celebrarmos por mais um dia de vida. Pois se estamos aqui é uma conquista. É uma conquista. Bom, falando em conquista, eu quero estar começando até fazer essa introdução com uma certa declaração. Vai soar um tanto quanto uma declaração ousada, digamos até um pouco contundente, mas a declaração que eu quero fazer para vocês nessa noite, irmãos, é que nem todas as pessoas que planejam vencer na vida, vencem na vida. Nem todas as pessoas que planejam vencer na vida, elas vencem na vida. E para dar uma ilustração para essa declaração, eu trouxe aqui uma história que pelos brasileiros é muito bem conhecida. Levanta aqui o braço para levantar-se a mão. Quem aqui gosta de assistir futebol? Quem aqui gosta de assistir futebol? Eu gosto assim mais ou menos, eu às vezes não consigo acompanhar. Quem aqui já é do ano de 1950? Eita, tem tempo aqui, né? Apontar o CD aqui. Olha, no ano de 1950, eu não era nem nascido, eu sou nascido no ano de 2002. Mas no ano de 1950, aconteceu algo icônico para a nação brasileira. Foi um ano de Copa do Mundo.
Acho que talvez para o pessoal que acompanha futebol veio assim na memória, né? Acho que, ele já vai começar a falar logo daquele fato inesquecível. Bom, vamos retornar um pouco no passado, vou estar lendo aqui um pouco dessa história aqui para vocês. Do que foi que aconteceu na Copa do Mundo de 1950? O que será? Oi? Maracanaço. Eis a expressão que ficou conhecida nessa Copa, Maracanaço. Por quê? Vou estar lendo aqui para vocês um pouquinho dessa história. 1950, quando o Brasil ele sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo. A imprensa internacional ela começou a apontar o quê? O Brasil como favorito para se tornar o campeão dessa edição da Copa do Mundo. E para não acabar frustrando, né, essa expectativa que tinha que o Brasil fosse o favorito a estar vencendo, o Brasil ele abre o campeonato no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, que foi justamente construído para esta finalidade, de estar recebendo a Copa do Mundo, no ano de 1950. Pois bem, começamos os jogos, e logo os primeiros jogos que acontecem, o Brasil ele entra em campo e ele acaba goleando o México. Quem lembra o placar? De 4-0. Ele goleia o México de 4-0. Não satisfeito, em seguida, ele vai para São Paulo e empata com a Suíça de 2-2. Depois ele vence a Iugoslávia por 2-0 e ele acaba se classificando para a fase seguinte. Então, eu consigo mais ou menos imaginar como devia estar sendo toda aquela euforia, aquela alegria que estava o povo brasileiro pelas ruas. Eu assisti poucas Copas do Mundo, pelo pouco de vida que eu tenho, né? Mas a mais icônica que eu assisti foi a que teve quando eu estava no ano, lá no treinamento do AME, que foi muito icônica para mim, sim. Mas era toda aquela alegria, toda aquela torcida grandiosa assim pelo Brasil. O Brasil vai vencer, ele passou para a final. Bom, a partir daí o Brasil ele se tornou um fenômeno mundial. Antes mesmo de começar a Copa, pela imprensa internacional, ele já era um dos favoritos a estar vencendo. E depois que ele começou a passar nas fases, ele começou a se tornar um fenômeno mais ainda. Na fase seguinte, ele acabou goleando a Suécia de 7-1. Que é um certo resultado que a gente não consegue esquecer, né, de alguns outros jogos aí, mas não vem ao caso eu citar agora. Mas a gente vai para a semifinal. E na semifinal, a gente vence a Espanha de 6-1. Nós vencemos a Espanha de 6-1. E então, no dia de 16 de julho, no Maracanã, com cerca de 198 mil torcedores, o Brasil ele entra em campo. Alguns já até olharam assim, lembro desse resultado. Cerca de 198 mil torcedores, o Brasil entra em campo contra o Uruguai, precisando apenas de um empate para ele se tornar campeão do mundo. No Brasil inteiro já se comemorava a vitória. No jogo, o Brasil, no primeiro tempo, ele já faz 1-0. Quase voltando no segundo tempo, com a faixa de vitorioso estampado no peito. A gente só precisava de um empate para estar vencendo. Logo no primeiro tempo, faz 1-0. No segundo tempo já estava estampada aquela alegria, o sorriso no povo brasileiro, vencemos a Copa do Mundo. Porém, antes, chegando no segundo tempo, o Uruguai, ele empata 1-1. Tudo bem. O Brasil, ele ainda era campeão do mundo, porque precisava de um empate para ele poder vencer. Só que, antes de encerrar o jogo, o Uruguai faz mais um gol. E finaliza, dentro do estádio do Maracanã, 2-1 para o Uruguai. E dentro daquele mesmo estádio, se cobriu com grande silêncio. E a nação brasileira se cobre em lágrimas. Aquela expectativa de vitória, a qual foi se construindo pouco a pouco, se transformou em quê? Em uma derrota amarga, inesquecível, fatídica. A gente não esquece até hoje, né? Bom, irmãos,
Desculpa ter fazer essa introdução, entretanto, eu não vim aqui nessa noite só para trazer algo inesquecível que passamos e a gente consegue lembrar. Mas o que eu quero dizer para todos vocês nessa noite é que esse não é o destino para os filhos de Deus. Este não é o destino para os filhos de Deus. Nós não só temos expectativas de vitória, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós entramos em campos, nós não entramos em campo com a dúvida se vamos ganhar ou perder. Nossa vitória, ela já foi conquistada na cruz por meio do nosso Senhor. Glória a Deus. Pois bem, quem aqui acaba pensando até nesse tema, quem acaba aqui pensando, quem aqui quer ser um derrotado? É uma pergunta que, de forma unânime, ninguém vai acabar respondendo que, eu quero. Já de prontidão aqui, levanta a mão, eu quero ser um derrotado. Mas quem aqui se entrega ao máximo para conseguir alcançar aquilo que almeja e deseja conquistar? Se entregar ao máximo para conseguir alcançar os seus sonhos. Ninguém aqui quer ser um derrotado. Todos nós queremos conquistar os nossos planos, os nossos sonhos, concretizar esses nossos planos. Seja aquela pessoa que quer concluir a faculdade, que iniciou com o sonho de poder estar trabalhando naquela carreira a qual tanto sonha, seja aquela pessoa que está querendo abrir uma empresa, seja aquele que quer casar e construir a sua família, todos nós temos sonhos e conquistas que desejamos alcançar e concretizar. Aí fica uma pergunta para poder pensar nesta noite também. Aquilo que você consegue lembrar, talvez 10 anos, 5 anos passado, não é entrevista de emprego, mas 5 anos passado atrás, você já conquistou aquilo que você tanto almejava? Ou você consegue estar batalhando até hoje para conquistar? Eu posso até afirmar com certeza que o que passa na mente de cada um de nós é que aqueles sonhos e planos que nós desejamos tanto concretizar, tanto alcançar, por mais que esteja ou distante, ou a gente consegue ver cada vez mais perto esse sonho de poder ser realizado, na caminhada até ele, a gente poder acabar oscilando bastante. Teve até momentos que provavelmente a gente pode ter chegado a desistir, mas a gente voltou e continuou na luta, na batalha. Pois bem, aquela declaração que eu fiz e trouxe essa ilustração. Hoje nós vamos estar vendo sobre mais esse tema e as passagens que eu trouxe, vai estar tudo aqui no slide. Se quiser acompanhar com a Bíblia, mas todas vão estar aqui passando no slide, tudo bem? Uma coisa que eu quero fazer, mais uma declaração que eu quero trazer, é que a gente acaba mais vendo hoje em dia, principalmente no ano da pandemia para cá, estourou cada vez mais essa onda de coaches. Livros de autoajuda, cresceu e vem crescendo cada vez mais. Bom, e a maioria o que acaba pregando e transmitindo na mensagem que é o quê? Você é forte, você é uma pessoa capaz, há um gigante dentro de mim, há um gigante dentro de você. Só que o que é que a Bíblia diz para cada um de nós? É totalmente o contrário, né? Traz totalmente o contrário. Que o quê? Nós somos fracos, sem Jesus não somos nada. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura, pois Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que somos pó. Ele conhece verdadeiramente o que se passa no coração e na minha mente. Ele sabe muito bem o que passa dentro da mente da nossa cabeça. E eu quero estar trazendo aqui, irmãos, nessa noite, é que mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo pó, o que é tão lindo é que apesar de tudo isso, Deus, Ele é conosco. Deus, Ele não desiste de cada um de nós. E eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa sair nessa noite pensando firmemente nisso. Como caminhar com Deus nas nossas conquistas, nas vitórias da nossa vida. Eu trouxe aqui 5 pontos que seriam 5 necessidades a gente não esquecer. Ficar pensando realmente nisso. O primeiro é a necessidade de sermos conduzidos por Jesus. A necessidade de sermos conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro temos que reconhecer, como disse antes,
que sem Deus, sem Jesus, nada nós somos. Reconhecer a total independência que nós temos do nosso Senhor. E eu quero trazer a primeira passagem aqui para vocês. Provérbios 16, aqui eu destaquei do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É extremamente essencial para a vida do cristão, para nossas vidas, a gente buscar o direcionamento do nosso Deus. É extremamente essencial. Aquele que planeja tanto, sonha com tantas coisas, com coisas grandiosas, mas não entrega esse mesmo caminho para o Senhor, não entrega esses mesmos pensamentos para o nosso Deus, é semelhantemente a um grande barco, aqueles navios que acaba levando um container, é um grande barco mesmo, uma grande embarcação que vai no oceano, mas sem um leme. E o que acaba acontecendo? Ele vai acabando se deixando levar para para todos os lados aonde a onda bater. É levado por todo tipo de direção. E o mesmo pode acabar afundando com o passar do tempo. Consagrar os nossos caminhos para Deus significa que nós temos que entregar tudo para Ele, submeter tudo à sua vontade. Jesus, quando morreu na cruz, como nosso pastor Ayrton, ele fez a oração, que nós damos graças através do santo e precioso nome de Jesus, e ao Ele morrer na cruz por mim, por você, por cada um de nós, Ele entregou tudo de si. Mas às vezes a gente pode acabar sendo relutante e querendo entregar 99%, 99,9999% de nós para Deus, sendo que Ele quer tudo de nós. Consagrar é a gente entregar tudo, todo o nosso ser, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente almeja, que a gente deseja e sonha ter ou ser para Deus, pois Ele é o dono da nossa vida e Ele sabe verdadeiramente o que nós necessitamos e qual é o caminho que verdadeiramente nós precisamos seguir. Como também quero trazer essa citação para vocês, Provérbios capítulo 16, o verso 9. O coração do ser humano, ele traça seu caminho, mas o Senhor, Ele lhe dirige os passos. Essa é a primeira necessidade que a gente precisa reconhecer, que precisamos do direcionamento do nosso Deus. Precisamos sempre estar entregando todos os nossos caminhos, prostrado em oração ao nosso Pai. Eu sei que com o passar do tempo, às vezes a gente pode acabar desanimando, no meio da luta da caminhada cristã, muitos aqui podem ter enfrentado momentos que nem sentiu vontade de orar, mas se a gente continuar trilhando esse caminho, trilhando a nossa vida, sem sequer buscar a direção do nosso Deus, é algo errado. E em algum momento a gente vai se deparar com uma situação que não vai ser boa para a nossa vida. Pois a gente pode estar fazendo tantos pedidos para o nosso Deus. Dá um exemplo. Eu estou pedindo tanto a Deus um copo com água, mas na verdade eu estou pedindo um escorpião. Eu estou pedindo tanto a Deus aquilo que eu acho que vai me trazer paz, mas na verdade eu estou pedindo aquilo que vai me distanciar dele. Eu estou pedindo tanto a Deus aquilo que eu acho que vai me trazer vida, mas na verdade eu estou pedindo aquilo que me levará à morte. Sem saber, eu posso acabar traçando planos que vão contra a vontade de Deus e até acabar tratando Deus como se fosse um garçom e me frustrar quando eu não recebo aquilo que eu estava esperando. Mas se verdadeiramente eu entregar os meus caminhos a Ele, orar, interceder e pedir que Ele seja o guia, o leme para o meu caminho, para a minha vida, verdadeiramente a gente desfrutará da vontade do nosso Deus. Eu quero trazer a segunda necessidade que precisamos estar reconhecendo. A necessidade de sairmos de ambientes de incredulidade. Como assim? Um exemplo. Muitas vezes nós acabamos estando paralisados em nosso crescimento espiritual, porque não temos
nós não estamos nos mantendo em um ambiente que influencia para o nosso crescimento, mas acaba estando em um ambiente que tem pessoas que chegam a resistir ou ridicularizar a nossa fé. Precisamos romper essa influência de pessoas que nos afastam de Deus e investir no relacionamento com que estimule a nossa fé. Ter pessoas que nos aproximem mais de Deus e distanciar realmente de pessoas que nos faz distanciar os nossos pensamentos do nosso Senhor. Por mais que seja difícil cortar esses laços, é preciso, é verdadeiramente preciso para a nossa vida. Porque eu não sei se aqui tem essa expressão, coloio, que é você estar de braços cruzados, você está praticamente agarrado de abraços com aquilo que não faz bem para você. Ou seja, eu estou de coloio com aquele relacionamento, aquela amizade, que na verdade está me distanciando de Deus pouco a pouco, e eu estou me deixando influenciar por ela, do que eu estar influenciando a vida dessa pessoa para Deus. Eu estou sendo influenciado pelos pensamentos dela e eu estou me distanciando de Deus. Ambientes e relacionamentos como esse a gente deve cortar verdadeiramente, antes mesmo que nós acabamos em maus lençóis, antes mesmo que eu esteja distante de Deus. E o que acaba acontecendo com isso é que podemos acabar caindo no erro de que, se a gente se deixa influenciar muito por outros relacionamentos, porque é um amigo muito próximo, porque é um familiar, eu tenho que analisar se a minha convicção em Cristo Jesus não está como uma montanha russa, para que eu não seja influenciado pelo mundo, em vez de influenciar o mundo para Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, mas que é preciso para cada um de nós cortar verdadeiramente e sair de ambientes de incredulidade. Por mais que seja difícil, é algo que nós devemos nos esforçar para conseguir. Terceiro ponto, a necessidade de nos submetermos ao modo e o agir de Deus. Para isso, eu quero trazer como exemplo Jesus, ele curando aquele cego de nascença. Jesus, ao curar aquele cego, todo mundo lembra desse milagre, o que Jesus ele faz para realizar aquela cura? Ele cospe, mistura a lama e passa nos olhos daquele cego. Ele passou a saliva nos olhos daquele homem para curá-lo. Em sua plena soberania, ele resolveu fazer daquele jeito. Por que será? Por quê? O cego, ele poderia até se ofender, ou ele poderia rejeitar aquela forma que Jesus estava fazendo. Imagina ele escutar o som de Jesus cuspindo no chão e logo após ele sentir aquela lama nos seus olhos. Ele poderia muito bem afastar Jesus, tirar a mão de perto do seu rosto. Porém, ele queria ser curado e ele estava disposto a aceitar a forma com que Deus estava operando nele. E ele demonstrou plenamente humildade e confiança naquela forma que Jesus estava agindo. E precisamos aprender dessa mesma forma. Muitas vezes não alcançamos o que buscamos porque queremos determinar como o Senhor vai agir na nossa vida, quando na verdade é Ele que define os nossos caminhos. Salmos 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Não somente isso, mas Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Às vezes podemos até criticar a forma que Deus está agindo. Às vezes colocar Deus na posição de um garçom, de um serviçal, de um servente, a qual a gente em oração prostra diversos pedidos, e depois na mesma oração a gente se pergunta por que não está sendo atendida. Mas Deus, irmãos, Ele tem um grande plano e projeto para as nossas vidas e quer transformar ela de forma sobrenatural. E a gente verdadeiramente precisamos confiar na forma de que Deus age na minha e na tua vida. Por mais que por outrora a gente possa estar sendo constritados, estar sendo
passando por diversos tipos de angústias e tristezas, se está passando por diversas lutas nessa vida, confie no agir de Deus na sua vida. Pois Deus, Ele não se esquece de mim, Deus, Ele não esquece de você, Deus não esquece de cada um de nós. E Ele verdadeiramente, Ele quer ter um relacionamento conosco. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Por mais que por muitas vezes nessas lutas a gente acabe chorando. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. E eu quero citar mais um ponto aqui para vocês. A necessidade de perseverarmos nesse processo. Quem aqui já sentiu nessa caminhada cristã? Acho que talvez eu seja o mais novo aqui dentre todos, mas quem aqui já sentiu muitas vezes, se sentiu fraco nessa caminhada? Se sentiu até vontade de desistir, por muitas vezes? Eu até levanto a minha mão, que inúmeras vezes eu já senti vontade de desistir, muitas vezes eu já me questionei, muitas vezes eu já me senti profundamente angustiado, mas de uma vez eu lembrei, como o pastor Dailson citou na abertura, Deus, Ele é conosco, Deus, Ele é conosco. E eu quero citar sobre essa necessidade de a gente perseverar nesse processo. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas não somente isso. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus, Ele cumpre com aquilo que prometeu para cada um de nós. Mas não somente isso, irmãos, como foi citado, eu quero também estar trazendo aqui, 1 Coríntios 57, capítulo 15, versos 57 e 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Jeremias 17, versos 7 e versos 8. Mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele está como uma árvore plantada, cujas águas é que estende as suas raízes para os ribeiros. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Não é como diz o ditado popular, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Não, persevere, persevere, persevere. Luta nós vamos enfrentar. A gente vai dormir, vai acordar sabendo que a gente vai enfrentar dificuldades. Mas como a gente age em meio a essas lutas, é o que vai determinar o final delas. Os fins justificam os meios, né? Pois já sabemos e começamos a luta sabendo que nós somos vencedores, sabendo que Deus está com nós, sabendo que Jesus intercede por nós, sabendo que o Teu Santo Espírito habita dentro de cada um de nós, está ao nosso lado e que nós precisamos perseverar nessa luta até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a maior conquista, a maior vitória que nós podemos alcançar? Não é trocar de carro a cada ano, não é abrir a empresa, não é alcançar o primeiro milhão, bilhão, né, como falam os coaches. Alcance tantos vídeos, tantos livros, dizendo de formas rápidas quando você alcançar o seu primeiro milhão. Eu acho que eu não estou lendo direito esses livros, não. Brincadeira à parte, mas não é também conseguir construir aquela família dos nossos sonhos. Isso são até conquistas boas para a nossa vida. Sabe o lugar mais alto que nós possamos alcançar? É os pés da cruz, é aos pés do nosso Senhor Jesus, e se derramar aos pés dele. É o maior lugar a qual o homem pode chegar. E a maior conquista para a humanidade não foi por mérito nosso, mas do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele venceu a morte e nos deu esse livre acesso ao nosso Pai, a qual nós podemos passar a eternidade ao seu lado. Perseverar é tão importante para a vida cristã quanto beber água, quanto aquela necessidade de a gente beber água. Não estou dizendo que é fácil. A luta a gente já sabe que não é fácil. Por isso que nós precisamos perseverar. Por isso que desde o momento a qual passamos pela conversão,
precisamos buscar incessantemente do nosso Senhor e estar na presença dEle. E para finalizar, eu quero citar uma última necessidade, a qual eu citei há quatro necessidades que precisamos reconhecer na nossa vida cristã. Primeiro, que precisamos do direcionamento de Deus, sermos conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, sair ou cortar laços de relacionamentos que nos distancia de Deus e criar laços com pessoas que nos aproximam de Deus, e é uma coisa que a gente tem que se atentar. Terceira, a necessidade de nos submetermos ao modo e ao agir de Deus. Quarta, necessidade de perseverar e continuar perseverante no processo. E quinta, de não retroceder, de jamais voltar para trás. Se a gente se pensarmos tantos, nós temos tantos exemplos de irmãos e pessoas que tanto buscou a Deus, buscou de uma forma, todos os santos dias estava ali buscando a Deus, até conseguir aquilo que tanto anelava, mas depois acabou voltando para o seu modo antigo de agir, mas acabou esfriando e naufragando na fé. Eu lembro da história do professor Adriano, ele contando de um irmão que ele orava pedindo, dizendo assim: eu quero tanto conseguir, eu peço tanto a meu Deus que eu consiga o meu primeiro carro próprio. E ele orava, fazia jejum, tanto pedia, tanto dizia que iria consagrar esse carro para a obra do Senhor e utilizar esse carro para estar utilizando a função dos irmãos, da igreja, a que tivesse necessidade. E ele conseguiu, graças a Deus ele conseguiu o carro. Porém ele se afastou da igreja. Porém o mesmo, após conseguir, deu tantas desculpas e tantos meios e tantas histórias de que não tinha mais tempo e se afastou da igreja e acabou abandonando a fé. Retroceder é algo que para cada um de nós jamais pode acontecer. Retroceder dando lugar ao diabo é uma atitude que não podemos ter, jamais e nunca na nossa vida. A gente tem que continuar com a cabeça erguida e seguindo em frente. A gente tem que continuar com a cabeça erguida, lembrando do alvo da nossa fé, para jamais retroceder. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas não somente isso, como teve na abertura, eu quero também usar no encerramento. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, caminhando com Deus nas conquistas. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pois para cada um de nós, temos que sempre lembrar, ao pensar nesse tema, a pensar nessa série de pregações que vemos tendo desde a primeira quarta-feira desse mês, que é a importância de caminhar com Deus, seja em uma vida devocional, seja em meio às lutas, seja nas vitórias. Ele está sempre presente. E eu preciso reconhecer a necessidade e a importância de caminhar juntamente com Ele. Amém?